Vamos entender o que está acontecendo com a população chinesa. Por quê? Sabe por quê? Porque pela primeira vez desde 1961, a população da China diminuiu. O quê? A maior população do mundo diminuiu, Rodrigo? E é uma tendência? Calma o teu coração. Seja bem-vindo ao Geo Brasil e aqui nesse encontro eu vou te entregar o ouro, uma verdadeira aula sobre demografia. Tem nada a ver com demônio, não. Tem nada a ver com isso, tá? Demografia, a ciência que estuda você, eu, bebezinho, a população. Já chega com calma, prepara aí papel e caneta e anota, porque esse resumo está maravilhoso. Se liga, ó. População da China cai pela primeira vez desde 1961. Eu coloquei aqui dois dados importantes. Dá uma olhada aqui, ó, desse ladinho aqui, para você compreender. Se eu estou falando do crescimento, da diminuição da população, eu estou falando também de duas taxas importantes. A taxa de natalidade, que vai calcular o número de pessoas que nasceram. Natalidade, nascimento. Legal? E outra taxa importante, que é a taxa de mortalidade, bebezinho. Mortalidade, Rodrigo, é morte. Não, vamos suavizar. Olha o que eu coloquei para você. Óbitos. Beleza? E aí, como eu consigo fazer esse cálculo, Rodrigo? A título de curiosidade, olha o que eu coloquei aqui para você, tá? Você pega ali, ó, o número de pessoas que nasceram, multiplica por 1.000 e divide pelo total de habitantes daquele país. E aí você vai ter esse dado, essa numeração, tá? Tá aí tranquilo, né? Então, olha pra cá, gente, que impressionante aqui, ó. 6,77 por 1.000 habitantes. Taxa de natalidade, nascimento da China. Vou comparar taxa de mortalidade. Opa, para tudo. Óbito, 1.000 habitantes. Mortalidade, dá uma olhada nisso. Se eu tenho, gente, a mortalidade superando a natalidade, significa que minha população ela não vai crescer, ela vai diminuir. 2022, o ano em que a China apresentou uma redução do número total de habitantes. Rodrigo, por quê? Porque a taxa de mortalidade está, olha aqui, ó, maior que a taxa de natalidade. Morrendo mais pessoas que nascendo, a população do país diminui. Mudei o cenário agora, ó. Nascendo mais pessoas que morrendo, a população cresce. Beleza até aí? Legal. A título de curiosidade, Rodrigo, e o Brasilzão da massa, nós, e o Brasa? Nossa natalidade, gente, dá um confere aqui, ó. Deixa eu sublinhar para você, eu gosto de você, quero te ajudar, tá? Olha aqui a natalidade do Brasil. 12,51. E a mortalidade do Brasil, Rodrigo? 8,5. Dados de 2022. Então o Brasil tem que ficar ligado, né? Porque de 8 para 12, gente, vai. Diferença de 4 casas. A gente tem que ficar ligado nessa questão demográfica. Porque nossa população está envelhecendo, estamos vivendo cada vez mais e tendo menos filhos. Estamos vivendo mais e tendo menos filhos. Fica alerta. A taxa de fecundidade do Brasil hoje figura na média de 2 filhos, tá? 2 filhos. Isso daqui é percentual, gente, é outra coisa, tá? Mas só para você ter uma ideia da nossa taxa de fecundidade, que representa o número de mulheres grávidas. Bom, vamos analisar alguns pontos importantes, tá? Ao falar da China, você precisa entender que desde 1979, o governo chinês ele criou a lei, a política do filho único. O nome já é autoexplicativo, né? Só podia ter o quê? Um filho. Se você tivesse o segundo filho, você sofreria algumas sanções. Multa, poderia até perder o emprego, tá? Você teria grandes dificuldades políticas e econômicas na China. Essa política do filho único, existem algumas pesquisas, tá? Algumas estimativas que colocam pra gente que deixaram de nascer cerca de 400 milhões de crianças, né? Chineses. A política do filho único evitou
cerca de 400 milhões de chineses. Legal? Até aí tranquilo, né? Em 2015, já verificando que a população estava vivendo mais e tendo menos filhos, já prevendo esse fuzuê, o que o governo chinês fez? Flexibilizou. Colocou fim à política do filho único. Então, a partir de 2015, o que acontece? Aliás, a partir de 2016, ele encerra em 2015, a partir de 2016, está valendo? O que acontece? Você agora pode ter o segundo filho. Eu não vou detalhar para você, mas a princípio é isso. Você pode ter o segundo filho, ou seja, a partir de 2016. Segundo ponto, tá? Terceiro ponto, pandemia, né, gente? Pandemia Covid, que tem ali no final de dezembro, mas ela vai eclodir, se tornar uma pandemia ali em fevereiro, março de 2020. E você lembra que começou em território chinês e até hoje, tá? Aliás, até pouco tempo atrás, a China ainda tinha uma política muito restritiva, aquele controle total, tá? Tolerância zero. E a China resolveu flexibilizar um pouco. A China vem passando por uma alta do número de Covid e, aliás, passa também por uma alta do número de mortos, óbitos, decorrente de Covid. Esse é um ponto importante também. Então você tem a política do filho único, você tem o fim dessa política possibilitando o segundo filho e você tem um elevadíssimo número de óbitos. Mortalidade aumentando, uma retração no crescimento da natalidade. A equação é simples. É claro que iríamos ter esse desfecho. Até aí tranquilo? Fora outra questão importante, né, gente? Boa parte da população chinesa hoje está vivendo em cidade. Muitas mulheres conquistaram muitos direitos. E ter um filho, no momento, representa lá na China, gente, um elevadíssimo custo de vida. Se no Brasil criar um filho tá numa média aí, pesquisa Globo, tá? De 3 milhões de reais, um filhinho, beleza? Ah, Rodrigo, consigo criar meu filho mais barato, hein? Eu sei que dá, tá? Mas numa média de 3 milhões de reais, um filhinho. Ei, na China o custo é gigante. Tá? Além disso, uma mulher, gente, se você é mulher, você sabe, você está acompanhando aqui o Geo Brasil, deixa o seu like. Uma mulher, nós sabemos que no mercado de trabalho já ganha menos. Ah, por quê, Rodrigo? Porque é mulher. Simples assim. Tem a mesma formação, a mesma experiência, o mesmo tempo de trabalho. Por que ganha menos, Rodrigo? Porque é mulher. Não tem outra explicação. Porque é mulher. Essa palhaçada no Brasil. É isso que ocorre. Na China não é diferente, né, gente? Aliás, a mulher, quando ela engravida, ela volta para o trabalho muito desassistida pela empresa. Muito provavelmente, dependendo da empresa, mas nós sabemos que é o comum, que ocorre uma demissão. Por quê? Porque ela tirou a licença maternidade, ela continuou ganhando e não produziu. Isso está errado. Então, quando ela voltar, ela tem filho pequeno, isso é um problema. Nós sabemos que existem empresas no Brasil que tratam a questão da maternidade assim. Nós sabemos disso. Então, dentro desse cenário de planejamento familiar, a corda fraca é a mulher, infelizmente. Na China e no Brasil. Tá? Entenda isso. Show? E mulher, mãe, comente aqui, por favor. Consequências, Rodrigo. Temos consequências? Sim, lógico. Uma das consequências é o aumento da população idosa. Só para você ter uma noção dessa estimativa aqui, em 1979, 5%... Opa, arrisquei tudo aqui, gente. 5% da população da China era idosa. Estimativa que para 2050, 25% da população da China seja idosa. Nós temos uma redução da mão de obra ativa. Menos pessoas adentrando o mercado de trabalho, a população envelhecendo muito. E aí você já pode pensar até no déficit da Previdência. Pessoas trabalham, pessoas descansam, aposentados. Eu estou trabalhando, meu salário é descontado para fechar a conta da Previdência, da aposentadoria. Muitos idosos aposentados, poucas pessoas, mão de obra ativa trabalhando, a conta não fecha, bebezinho, você sabe disso. Tá? Outra questão importante. E um outro dado muito relevante e importante aqui também, aqui, ó, proporção de meninos e meninas. Existe uma cultura na China de hipervalorização de quem? Do sexo masculino. Então, você teve aí, ao longo dessa política de filho único, exemplo, tive um filho, aliás, uma filha. O que acontecia? Devido à grande valorização do homem na sociedade, o que acontecia? Tem uma filha. Muitas pessoas abandonavam na rua pelo fato de ser menina. Muitas pessoas abortavam
de forma clandestina, pelo fato de ser menina. Só pelo fato de ser menina, nós já tínhamos aí todo um cenário impactando diretamente na proporção de meninos e meninas. Então hoje você tem aqui cerca de 116 meninos para 100 meninas. É um outro dado relevante para você ter em pauta. O governo chinês já percebeu isso, né, gente? O que o governo chinês está fazendo? Olha, nós tínhamos uma política de controle de natalidade, então agora nós vamos ter uma política de incentivo à natalidade. Parece que o jogo mudou. Rodriguinho, a Índia não para de crescer, tá, gente? A Índia não para de crescer. Estimativa, a última previsão é que em 2050 a Índia vá superar a China, se continuar nesse cenário. O governo chinês já vem estudando diversas formas de fazer o quê? Incentivar você, chinês, aqui, morando na China, a ter filho, para impactar de forma positiva na natalidade. Deu para compreender, gente? De verdade, uma aula densa. Gostou desse formato de conteúdo? É aula de geografia, né? Geopolítica, atualidade, geografia. Você gostou desse tipo de conteúdo? Então pega e compartilha nos grupos de WhatsApp. E o mais importante, deixa o teu like aqui. Precisa dar R$1 pra gente. Deixa o teu like, não pula propaganda, que é na propaganda que a gente enriquece. Não pula propaganda, deixa o teu like e o comentário. Assim você ajuda o produtor de conteúdo independente. E digo mais, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar pra você, sabe o quê? O link da nossa plataforma de ensino. Vem estudar com o GeoBrasil. Esse é o ano que você vai deixar de ser concurseiro e se tornar concursado. Acredita e confia. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Fez tudo que eu te pedi de coração, tá? Muito obrigado. Um beijo no teu coração. Fico por aqui. Até amanhã, assim, Vamos!